Tudo em ordem com você? Tudo bem com você? Pode perguntar. Pode perguntar. Fala, se não está ainda, vai ficar. Em nome de Jesus. Amém? Nós até passamos pelas lutas. Mas o Senhor sempre nos dá a vitória. É assim ou não é? É ou não é? Glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Amém? O Senhor tem colocado esse tema, que é o tema do ano, desenvolvendo um espírito excelente. E é um desafio muito grande, porque eu ainda estou em processo. Abaixa um pouco o meu retorno aqui, Glauquinho. Porque eu ainda estou em processo de transformação. Você já viu qual é o processo que a lagarta passa para se tornar uma borboleta? Já viu ou não? Começa bonito ou começa feio? Muito feio. E se você aprender um pouquinho de inglês, como eu aprendi só um pouquinho também, você fala disgusting. E aí? Mas esses processos, que nem sempre são bons, torna a lagarta em borboleta. Aí quando você vê uma borboleta, você reconhece a obra que a borboleta é, não é assim? A cor que a borboleta tem, o detalhe dela é algo que você fala assim: quem projetou esse negócio, projetou bem. Não é assim? Então essa é a obra que Deus está fazendo conosco. Eu não sei qual estação você está nesse processo. Eu não vou falar para você não se ofender com aquilo que eu vou falar, né? Mas eu não sei em que parte do processo. O que eu posso falar para você e quero afirmar é que Deus quer forjar em você, quer fazer de você uma obra excelente. Tá certo? E por isso é necessário perseverar nas lutas, é necessário perseverar nos processos, é necessário caminhar quando a gente não entende, confiar quando a gente não consegue ver o final do túnel. Esse é o desafio, porque o justo viverá como? Viverá pela fé. E a fé é uma experiência pessoal e particular que cada um tem que ter. Eu não consigo terceirizar a fé para ninguém. Na verdade, a fé é um dom, é algo que Deus dá através do Espírito Santo, para que nós possamos viver como Cristo viveu sobre essa terra. E o escritor que escreveu ao povo hebreu, lá no capítulo 11, ele fala assim: sem fé é impossível agradar. Ele estava falando com um povo que conhecia o que significava essa mensagem. O judeu, ele sabia que ele confiava no caráter daquele que prometia. Isso era fé. Deus prometeu algo, eles confiavam nisso daí, porque o caráter de Deus é fiel. Ele não volta atrás, ele confirma a promessa dele sobre as nossas vidas, tá certo? Então desenvolver a excelência é um processo que não vai terminar no ano de 2023. É uma tarefa que vai durar a vida inteira, tá certo? E hoje eu queria falar sobre a obediência que desenvolve a excelência. Mateus 7:21, o texto base fala assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. A obediência a Deus é o caminho que nos leva a desenvolver a excelência. Quero falar de um personagem hoje que vocês já falaram bastante, vocês já estudaram bastante, que é José, o marido de Maria. José é reconhecido pela palavra como um homem justo, não é assim que a palavra reconhece José? Alguém que conhecia, obedecia e praticava os preceitos de Deus. Por isso podemos chamá-lo de filho obediente? Podemos ou não podemos? É importante ressaltar que tanto o querer como o efetuar vem da parte de Deus. Tudo começa nele, passa por ele e volta para ele. E nesse projeto, eu e você, nós estamos envolvidos. Então tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida é projeto de quem? De Deus. Quando os projetos se cumprem na minha vida é porque eu permiti Deus trabalhar em mim. Tá certo? Ou não?
Por isso, a obediência não é uma característica natural do homem, não é. Pois após o pecado no Éden, nos tornamos filhos desobedientes. O que é isso? É assim. Recebemos antes de ontem a nossa irmã Lissa. Lissa, a igreja te recebe, te abraça. Seja bem-vinda para fazer história nessa geração, juntamente conosco. Mas a Lissa, bonitinha, com um lacinho na cabecinha, precisa ser ensinada no caminho, precisa ser treinada para se tornar obediente a quem? Aos pais, a Deus, às leis civis. Porque não é natural do homem obedecer. A natureza do homem é o quê? Se há governo, eu sou contra. E nós usamos a camisa do camarada, proclamando essa mensagem. Essa não é a mensagem dos céus. Porém, Efésios 2:2, você não tem esse verso. Nos quais vocês andaram no outro tempo. Como que andaram? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, aonde? Nos filhos da desobediência. Desobediência é oposição obstinada à vontade de Deus. Mas graças a Deus, o primeiro filho desobedeceu à vontade do pai, que foi Adão. Mas o segundo filho, ele foi obediente do começo ao fim. Cristo é o primogênito de uma nova raça de filhos obedientes, que a partir desse momento nós entramos nessa brecha e através da graça nós podemos ocupar essa posição novamente. Jesus foi obediente tanto a José como a Deus. Lucas 2:51. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré, e o que fala aí? Obediente a eles quem? E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Então Jesus, com mais ou menos 12 anos de idade, ele continuava sendo obediente aos seus pais. Não é uma atitude momentânea, é uma característica de alguém que está desenvolvendo a obediência. E como consequência, um espírito. Quando você obedece a Deus, como consequência disso, você vai trabalhando o teu espírito de excelência. A obediência te faz parecido com Cristo, ou parecida com Cristo. A desobediência deforma a sua forma de filho. Foi o que aconteceu com Adão no Éden. Foi o que aconteceu com Caim. Quando ele projeta no coração dele fazer algo que desobedecia a Deus, ele ficou como? Como que ficou o rosto de Caim? Desfalecido, irritado, com ira. E Deus falou assim: se você fez o mal e você está dessa maneira, por que você está de alguma maneira não gostando da minha repreensão? É porque a desobediência tira forma, deforma o filho que é obediente. Você já viu? Claro que com o seu filho não acontece isso, mas quando o filhinho daquele outro irmão que você conhece, daquela outra pessoa que você conhece, quando ele desobedece o pai e a mãe, como é que ele fica com a carinha dele? Se fosse só bicudo seria bom. Emburrado, a testa enrugada. Por que você fez isso? Né? Aí você fala assim: nem parece o meu menino, nem parece o meu filho. Porém Jesus, o nosso irmão mais velho, obedeceu seus pais do começo ao fim, e também obedeceu ao Pai Celestial do começo ao fim. João 6,38: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus ensina que a obediência é acompanhada de renúncia. Você quer obedecer a Deus? Tem alguns que querem, eu vou repetir. Você quer obedecer a Deus? Amém. Eu quero dizer que essa obediência a Deus, ela precisa vir acompanhada de renúncia.
tanto a obediência como a desobediência, as duas têm preço e consequências diferentes. Então eu preciso ter no meu coração a renúncia para poder obedecer a Deus. Alguém que quer fazer a vontade de outrem precisa abrir mão da sua própria vontade. Duas vontades não podem ocupar o mesmo coração. E a única vez que Jesus pede para o Pai, para que o Pai viesse fazer a vontade dele, é antes da cruz. Que naquele momento que ele estava agonizando, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu quero te obedecer, mas o fardo está, a cruz está pesada. Mas Jesus orou isso por 3 vezes. E ele entendeu. Ele entendeu que justamente na cruz é onde ele iria completar a obediência a Deus. Então não desista nos processos que Deus está te levando, porque é justamente naquele lugar que você acha que é difícil de chegar, é naquele lugar onde você vai completar a plena vontade de Deus. E Jesus, ele fez isso. Filipenses 2:5. E agora, assim que Jesus fez, ele dá uma mensagem para a igreja através do apóstolo Paulo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele fez o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se tornando-se até a morte, e a morte, lá em Hebreus fala que o próprio Filho de Deus, ele teve que aprender a obedecer ao Pai em todas as estações. A obediência não é seasonal. Sabe o que é seasonal? É uma estação. Eu era obediente quando eu era adolescente. E agora? A obediência deve ser uma característica que o Filho de Deus precisa desenvolver em toda a caminhada da vida. Eu não estou falando de erro, porque eu também erro. Mas mesmo no erro, quando você é trabalhado, o filho volta à obediência. Volta a praticar a vontade do Pai. Tá certo? E nessa manhã eu quero falar sobre José. No livro de Mateus. Quantos já ouviram sobre José nesses últimos dias? Falaram sobre José? Foram edificados sobre a vida desse homem de Deus? É uma pessoa que pelo menos eu, não escutei muitas mensagens sobre esse homem aqui. Porque parece que José ocupou um espaço que ninguém queria ocupar. E vai você mesmo, José, faz isso. E é porque Jesus tinha que nascer. Mas a gente vai ver que não é bem dessa maneira que José foi chamado para ocupar esse espaço. Porque às vezes a gente se sente assim, né? Não tem ninguém, vai você mesmo e ocupa esse espaço e faz o que se pode fazer e vamos ver o que vai dar isso. Deus não trabalha assim. Deus escolheu José a dedo. Deus pensou José a dedo, assim como pensou e escolheu você a dedo, para fazer aquilo que você precisa fazer, para estar no lugar que você está hoje, e isso faz toda a diferença. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Me acompanhe na leitura, por favor. Mateus, primeiro livro de Mateus, capítulo 1, capítulo 1, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com quem? José, é o Zé. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Olha o problemão grande. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de quem? Filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque aquilo que está sendo gerado,
o que foi gerado em Maria é obra do Espírito. Maria recebeu o Espírito Santo e nessa concepção Jesus foi formada em Maria. Da mesma maneira que nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo está sendo formado em cada um de nós. Então não tenha medo, porque essa obra é obra do Espírito Santo. Ainda que pareça meio esquisita, não tenha medo. Foi exatamente isso que essa mensagem que o anjo passou a José. Está certo? Vamos seguir a leitura? Verso 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como queria. Fez como? Falei, eu sou assim. Falei, eu sou assim. O Senhor fala comigo, e pela manhã cedinho, ainda escurinho, eu saio para fazer a vontade do Senhor. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu a Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Sabemos que depois Maria e José tiveram outros filhos, mas aqui é algo que a gente precisa pausar e aprender sobre a vida desse homem de Deus, porque José foi alguém que fez uma obra maravilhosa. Ele foi alguém que permitiu, a primeira coisa que José fez, ele permitiu Deus intervir nos planos que ele planejou. Você tem planos? Você tem projetos? Só metade da igreja tem projeto? Tem ou não tem? Todos temos projetos ou não temos? Porque quem não projeta não tem nem resposta. É necessário fazer o projeto e apresentar para Deus para que Ele responda. José tinha um projeto feito, e ele tinha decidido o que ele iria fazer com aquele projeto. Mas Deus interviu no projeto de José. Você permite Deus intervir no teu projeto? Eu permito Deus intervir no projeto que muitas vezes eu faço. José permitiu. E por isso, você vê a partir desse momento, o tempo todo Deus conduzindo, direcionando e abençoando a vida de José. Mateus 1,19 fala assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu, já estava resolvida a questão já estava resolvida, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, homem de Deus, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tanto José como Maria permitiram Deus interferir diretamente na vida deles. Ambos são considerados justos pela atitude de confiança, mesmo que o homem possa conhecer verdadeiramente a Deus. Às vezes a gente fala, eu conheço a Deus, né? Eu sei. Tal conhecimento é sempre parcial ou imperfeito. Somente Deus, o Deus Todo-Poderoso, é que sabe o melhor para as nossas vidas. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os pensamentos de Deus, eles eram os mesmos de José?
Por isso que Deus ele tem que interferir nos meus projetos. Porque os meus pensamentos nem sempre são os pensamentos e nem os planos de Deus. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz quem? O Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, aqui na terra, eu não consigo eu não consigo alcançar os caminhos e os pensamentos do meu Deus, porque eles são alcançados aonde? No alto. É no alto que eu entendo os pensamentos de Deus. É no alto que eu entendo os caminhos de Deus. Então eu preciso permitir que Deus venha interferir nos meus projetos aqui na terra. Isso faz toda a diferença. Por isso que a Bíblia trata José como um homem justo, como alguém que permitiu Deus escrever uma história de obediência na vida dele. A Bíblia é repleta de histórias de gente que obedeceu e de gente que desobedeceu. Todas elas estão escritas aqui. Qual a história que eu e você vamos escrever? Uma história de obediência? Uma história de desobediência. O que é isso? Eu não sou desobediente, glória a Deus. Eu sei que você é obediente. Pode ser que às vezes seja como eu, um pouco teimoso. Mas a obediência desenvolve em mim o quê? A excelência. A desobediência deforma em mim a excelência. É uma escolha, eu preciso escolher. A Bíblia fala que o tempo todo existe dois caminhos: céu e inferno. É obediência e desobediência, trigo e joio. O tempo todo a Bíblia ela te oferece o bem, mas ela espera que você escolha corretamente. E José permitiu Deus interferir na vida dele. Os pensamentos e caminhos de Deus não são os caminhos do homem natural. Por isso, tanto a mente e o coração podem ser renovados e devem ser transformados quando vivemos para Deus. Romanos 12, 1 e 2 está escrito isso lá. Então os nossos pensamentos e conduta começam a entrar na sintonia de Deus. Quem já escutou um rádio analógico? Aquele... Lembra daquilo? Não? Aí a mãe gritava lá da cozinha: não é essa estação, menino. Então, era necessário sintonizar a frequência para você entender a mensagem que estava sendo passada através do rádio. Não é diferente hoje, queridos. Eu preciso sintonizar a minha frequência aqui na terra com a frequência dos céus, para que eu possa entender qual é a mensagem que Deus está passando, que Deus está falando comigo. Porque sem sintonizar a frequência correta, eu não vou conseguir compreender os caminhos e os pensamentos de Deus. Não vou conseguir. E quando eu não consigo entender, normalmente eu crio alguma coisa, não é assim? Deus está demorando, eu não sei para onde que eu estou indo. Aí eu chamo Sara para resolver a história. Eu crio uma outra opção. E aí o trabalho é dobrado. Obedecer tem um preço. Fala, obedecer tem um preço. A desobediência tem o preço dobrado. Porque você precisa se arrepender e voltar depois para o caminho da obediência. Então é mais fácil obedecer, não é não? É ou não é? Essa mensagem não é uma mensagem que você vai sentir um arrepio por dentro assim, sabe? E você vai ser... não é. Essa é uma mensagem que você vai te dar conteúdo para você entender como você deve andar nessa jornada. É uma decisão. Obedecer é uma decisão. Adão e Eva decidiram desobedecer uma ordem direta de Deus. Jesus o tempo todo obedeceu todas as ordens diretas que Deus dava a ele. E a igreja, como nós devemos andar? E como que Deus fala comigo? Deus fala comigo através da palavra,
Mateus 1, 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. José acordou e em seguida foi fazer o que o anjo tinha ordenado. Ele não esperou e nem protelou, procrastinou. Já escutou essa palavra, não? Empurrar com a barriga. A obediência imediata atrai o mover de Deus. Não adie mais aquilo que Deus te chamou para fazer agora. Não adie mais aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, mas essa situação, mas aquela outra situação. Você nunca vai lidar com o real, com o ideal. Normalmente, você vai lidar com a sua realidade. Você tem uma realidade que é sua. Para Deus, porque Ele é todo poderoso. Então, Deus te chamou para fazer algo. Se levante e faça. Porque José, ele estava obedecendo uma coisa que humanamente fazia sentido. Não tem ninguém noivo aqui não, né? Não tem, então... Já pensou um noivo, prestes a casar, com enxoval pronto, data de casamento, salão alugado, banda para tocar, pastor para pregar, aí fica sabendo que a noiva embuchou. Aí o cara ouve uma mensagem assim: não tenha medo de receber a madame, é obra do Espírito Santo. Fala assim: isso aqui só pode ser o diabo, um negócio desse. Mas José, ele era um homem sensível a Deus. Porque a obediência afina a sensibilidade. A desobediência torna o teu coração rígido para obedecer. Eu não quero ser desobediente. Mas então, para mim afinar a minha intimidade com Deus, eu preciso ouvir e obedecer. Mateus 2,14. Levantando-se José, tomou de noite o menino. Quando que ele tomou o menino? De noite. Eu ia ter um problema grande lá em casa para obedecer a Deus de madrugada. É Deus que está falando comigo. Mas que Deus o quê? Não é nada. É depois das 10 que Deus fala comigo. Ou depois das 9, depois das 8. Vai dormir, não é Deus que está falando com você, não. José acordou toda a família. José acordou todo mundo. José acordou toda a família. Tem alguém dormindo aí? Acorda. Que Deus quer falar contigo. José, ele acordou toda a família. Você está disposto a fazer isso? A quando Deus falar com você, mexer com toda a família? Deus falou com Abraão. Abraão recolheu Sara e tudo o que tinha aí. Para onde? Não sei. Deus me falou que Ele vai me levar para uma terra que mana leite e mel. Ele levanta e obedece. Isso gera um desconforto. Obedecer gera desconforto. Então é isso que nós precisamos entender. Se nós queremos um evangelho que eu não pago preço nenhum, tudo vem a mim, vem a mim, vem a mim, e vem a mim, e quando vem a mim, quando eu cansar de vir a mim, aí eu faço outra coisa. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a renúncia do tempo, do começo ao fim. É bênção, é maravilhoso, mas tem renúncia, tem preço, tem que mudar de vida, tem que ser transformado, tem que mudar de vida, tem que fazer com que a casa se volte para o Senhor, tem que botar o joelho no chão e profetizar: eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. Esses meninos vão servir o Senhor. Eles estão meio barro, meio tijolo, mas tem um José aqui dentro que vai levantar de madrugada e vai falar: nós vamos servir o Senhor, nós vamos obedecer ao nosso Deus, e a palavra dele vai se cumprir sobre a minha vida. É necessário coragem para viver esse evangelho. E José foi muito corajoso para obedecer a Deus. Foi ou não foi? Porque por não sei quanto tempo, por alguns meses ele tinha que explicar: José,
e a menina é obra do Espírito Santo. José e a menina é obra do Espírito Santo. É ou não é? Fazia sentido? Não fazia sentido. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Sempre estarei obedecendo à vontade de alguém, seja a de Deus ou a minha própria. José era um descendente da casa de Davi, mas com certeza o que chamou a atenção de Deus em José foi encontrar nele um coração obediente à palavra de Deus, assim como foi Davi. Quando Deus destitui Saul por desobediência, ele levanta quem? Um filho obediente. E fala de Davi: esse vai cumprir toda a minha vontade. Mesmo que Davi, a gente sabe que ele errou no processo, mas depois que ele foi confrontado pela palavra, o que Davi fez? Se arrepende e volta de novo a se tornar um filho obediente. Esse é o nosso desafio. Uma vez que eu permito Deus interferir nos meus projetos, meus planos, eu me submeto à palavra, eu obedeço à palavra de Deus, você vai passar a ser alguém guiado por Deus. A obediência a Deus traz direção. Nós vivemos um momento hoje muito complicado, onde todo mundo tem uma voz. E no meio desse turbilhão de vozes, às vezes a gente não consegue discernir bem quando é Deus que está falando conosco. Eu quero escutar Deus, eu vou escutar uma mensagem no YouTube, não estou falando contra não. Vai escutar a mensagem YouTube Reino dos Céus, dobra teu joelho e fale com o Senhor. Você precisa criar um filtro em você, querido. Você precisa aprender a escutar Deus, e ter direção de Deus, e obedecer a Deus. Eu não estou falando contra você escutar quem você quer escutar. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas eu tenho aprendido que antes de escutar as pessoas, eu preciso escutar a Deus. Escute a Deus em primeiro lugar, porque Ele vai transformar teu coração, Ele vai falar com você. Deus tem boca e fala. Eu não quero fazer parte de uma igreja onde a congregação tem que terceirizar para escutar Deus. O véu foi rasgado e você tem acesso à sala do trono. Vai lá e conversa com Ele. Vai lá e fala com Ele. Fala: Deus, as coisas não estão dando tão certo como deveriam dar aqui em casa, ou comigo, seja que for. O que está acontecendo? Ele vai, Josué conquista Jericó, uma grande vitória. Aí vai conquistar Ai. O que acontece? Perdeu. Aí Josué vai chorar diante de Deus, vai rasgar as vestes, e Deus: ô Josué, te põe de pé, rapaz, vira homem. Isso aconteceu porque tem pecado no meio do povo. Conserta isso daí, e eu vou continuar direcionando vocês. Deus o tempo todo fala conosco. O problema não é Deus falar, o problema sou eu escutar. E o homem tem sede de Deus. Eu e você, nós temos sede de Deus. E por ter sede, aí eu vou terceirizar aquilo que Deus quer falar comigo. Vai pela palavra, vai pela oração, paga teu preço de relacionamento direto com Deus. O véu foi rasgado. Você não precisa que alguém suba no monte e desça no monte e fale assim: Deus está falando isso. Deus quer falar contigo no monte. Você quer ser um homem guiado por Deus nessa geração? Quer ou não quer? É isso que tem que ser feito. Por isso que a gente trabalha tanto a questão de relacionamento. Para o meu relacionamento dar certo com você, primeiro o meu relacionamento tem que dar certo com... Sem esse relacionamento, eu e Deus, não tem jeito, eu vou atropelar vocês. Eu não vou ter o amor, não vou ter a graça, não vou ter a compaixão. Eu preciso desenvolver esse relacionamento com Deus, para que depois eu possa fluir com você. E aí há edificação, há transformação. Mateus 1:21. Ele dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você quer ter esse tipo de intimidade com Deus, onde Deus fala particularidades do coração dele? O pai estava revelando o nome do seu próprio
filho para um homem aqui na terra, gente. Deus quer fazer isso comigo e com você. Deus tem particularidades do coração dele que ele quer falar diretamente com você. Mateus 2,13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: José já não dormia mais à noite. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para onde? Para o Egito. Fazia sentido voltar para o Egito? Para o judeu não, porque o judeu tinha sido liberto da onde? Daquela miséria. E agora Deus pega o filho dele e pergunta para José levar o filho novamente esconder o filho onde? No Egito, assim como Moisés ficou escondido lá no Egito. E o tempo todo você vê José sendo guiado por Deus, sendo direcionado por Deus. Fique por lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Mateus 2,19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Não se preocupe em mostrar para as pessoas que você tem todas as respostas. Somente permita ser guiado por Deus. José não sabia tudo o que vinha pela frente, mas o Deus onisciente sabe de tudo. Por isso, assim como José, seja alguém guiado pela mão do Senhor. Se você pegar o cabeludo, tem alguns lugares que ele não pode andar sozinho. Pode, Bia? Tem que ficar na mão da mãe e do pai. Não é diferente conosco. Tem alguns lugares aqui nessa terra que eu não consigo andar sozinho. Na verdade, a maioria deles. Eu preciso estar segurando na mão de Deus e vai. Você lembra disso, não? Segura na mão de Deus e vai, filho. Vai que é um sucesso total. Agora José viu a promessa, e essa palavra eu quero já entrar na parte prática. José viu a promessa se cumprir. Uma coisa é receber a promessa. Quantos têm promessas de Deus aqui? Uma coisa é receber uma promessa de Deus, outra coisa é você ver a promessa se cumprir. O justo, ele permanece nesse local até que os olhos, eles possam ver a promessa se cumprir. Mateus 1:22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a quem? Um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A obediência confirma a fé. A fé aciona as promessas de Deus. Agora, aquele homem que estava vivendo uma profunda crise sem saber como agir. Você já viveu isso? Não? Que você está no lugar e você não sabe se você sobe ou se desce, se enterra, não sabe o que fazer. Já passou por isso? Não? Agora, esse homem que estava vivendo por essa crise, que estava querendo deixar a bênção. José estava querendo deixar a bênção, olha só. Se Deus não interferisse na vida de José, o que ia acontecer? José ia sair do foco, do centro da vontade de Deus. Olha, e eu estou falando de uma pessoa justa. E Deus, ele teve que interferir na decisão de José. Para quê? Para que ele pudesse ver a bênção se cumprir na vida dele. Lucas 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa
nova de grande alegria, que será para todo o povo. É para nós essa boa nova também. E é que hoje, na cidade de Davi, ele nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E por último, José aprendeu a esperar pelo tempo de Deus. Quem é paciente? Quem gosta de esperar? Ninguém. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Todo dia eu chegava em casa e falava: mãe, sabe quem perguntou por você hoje? Ela: quem, filho? Ninguém. Tá. O Espírito excelente nos ensina a esperar pelo agir de Deus. Mateus 1:25. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aprender a esperar é tão importante como agir. Vou repetir. Aprender a esperar é tão importante como agir. Nós vivemos um momento, I gotta do something, do something. Tua esposa te pressiona em casa, não? You gotta do something. Do something. You gotta do something. De novo nesse sofá com esse controle na mão. Do something. Já que você está no sofá, leva o lixo. Já que você não está fazendo nada, vai varrer o pátio. Já que vai lavar meu carro. Já que muda até o teu nome. Não fica só tranquilo não, fica tranquilo já, você não está sozinho nessa parada. É que às vezes o homem tem vergonha de revelar o que acontece, entendeu? Aí joga como bode expiatório já, mas eu sei o que acontece lá em casa, você deve saber o que acontece na tua casa, né? Amém, glória a Deus. Então aprender a esperar é um desafio muito grande. Você vem para essa terra e você fala assim: como é que eu consigo ter o documento para mim ficar? Você vai chegar lá, fala: eu vou chegar lá. Profetiza sobre a tua vida, fala: eu vou chegar lá. Se você ainda não chegou, vai chegar. E se você já chegou, glorifica o nome do Senhor, porque você não é diferente de ninguém aqui. Aí você começa o processo de fé. E o processo de fé, ele toca no bolso primeiro. Né? Porque isso é caro. Isso é caro. Então, por alguns anos você passa a viver aqui nessa terra em função de conseguir esse documento. E você precisa aprender a esperar. Esperar fazendo aquilo que você tem que fazer. Não estou falando que você não tem que fazer nada, não. Tem coisa que se você não fizer, anjo não vai fazer, Jesus não vai fazer, é você que vai ter que fazer. A tua esposa vai ter que falar para você, já que você não está fazendo nada, do something. Você tem esse Espírito Santo na tua casa, não? Deus é tão amoroso que Ele enviou o Espírito Santo dentro de mim e fora de mim. Para que se eu não escuto a voz daquele que está dentro, aqui está fora, vem como trator. Pô, mas é aqui que você tem que ficar, aqui, ó. Fica aqui. É ou não é? O ano passado a gente falou sobre o Kairos e sobre o Cronos, não falamos? No Kairos está tudo pronto. A igreja está pronta, o teu documento já está carimbado, selado, e o anjo fala assim: é hoje ou não é? O delivery celestial está esperando
a ordem para entregar. Está tudo pronto. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Só que existe um processo para você ficar pronto. Para Deus está tudo pronto, mas tem um processo que você precisa também se aprontar. Esse é o Cronos, essa é a nossa rotina. Deus dá uma promessa para a igreja. Para eles irem para, olha só, não se afastem de, falam comigo, não vou me afastar de Jerusalém. O que significa Jerusalém? Jesus está falando com os discípulos, não se afastem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que, do alto, vocês sejam revestidos de poder. Nós sabemos que mais ou menos essa promessa começou com 500 e algumas pessoas. É ou não é? Se você for ver os historiadores, eles não dão um número fechado, mas mais ou menos, vamos falar 500 pessoas. 500 pessoas. Quantas esperaram até a promessa se cumprir? Mais ou menos 120. Muita gente não aguentou esperar. Porque isso é um desafio muito grande. I gotta do something. Com a agenda que nós temos hoje, eu não tenho tempo para ir para o GE na terça-feira, na quarta, na quinta, não tenho tempo. Você me permite falar essas coisas com você? Não. Você me permite? Com amor eu preciso falar isso. É porque a agenda está desorganizada. Ou tem alguma coisa que não está funcionando. Não se afaste de Jerusalém. Não se afaste. Porque os últimos dias, eles serão dias difíceis. E o amor de muitos se esfriarão. E eu preciso ter muito cuidado. Porque eu sou homem igual a você. E a minha natureza é atraída pelas coisas dessa terra. E nessa terra tem muita coisa que atrai, ou não tem? Então, com amor, eu preciso falar isso para mim mesmo. Não se afaste de Jerusalém. Por quê? Porque a promessa vai se cumprir. Mais uma vez, nos últimos tempos, Jesus vai voltar. E a igreja não pode estar afastada de Jerusalém. Porque o primeiro texto que eu li aqui, fala, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome nós fizemos aquele outro, é ou não é? E Jesus fala assim, mas você estava afastado. Você estava longe de mim. Várias vezes eu quis falar com você, eu quis intervir nos teus planos, e você não permitiu. Eu quero te abençoar, mas também quero te aproximar, quero que você venha para perto de mim. Para perto de mim. Atos 1:4. Meninos do louvor, por favor, vem para cá. E comendo com eles, lê esse texto todos, por favor. 1, 2, 3. E comendo com eles, Deus não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual você ouviu. Qual que é a ordem de Jesus? É a ordem de quem? Jesus. Não permita o seu coração se afastar de Jerusalém. Não permita a sua vida se afastar de Jerusalém. Não permita que as coisas dessa vida te empurrem. Sabe como é a força da correnteza? Alguém já tomou banho em um rio que tinha correnteza? Não. Às vezes você queria tomar banho naquela parte do rio, mas a correnteza te levava para o outro lado, porque a força da correnteza era maior que a sua. Existe uma força de correnteza aí fora que é bem maior que a sua, que você só vai vencer se você estiver em Cristo Jesus. Não se afaste. Não se afaste da comunhão. Não se afaste do partir do pão. Não se afaste dessas coisas. Relacionar é um desafio grande. Ter comunhão vai exigir de mim e de você esforço. Renúncia. Quem chega em casa cansado no final do dia? Só tem 5. Posso falar uma coisa para vocês? Até vou descer.
Depois dos 45, 46, tudo é cansaço. Se você vai dormir, você acorda cansado. Se você vai passear, se volta cansado. Se você trabalha, cansado. Se você vai cuidar das crianças, cansa também. Depois dos 45, 46, as barrinhas, aquela da bateria, elas vão vai diminuindo. Eu entendi isso. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, subirão como águias ao monte santo do Senhor. Tem renovo, tem graça, tem favor de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender a lidar com esse homem, com esse ser natural, que ele tem uma certa resistência com as coisas do Senhor. E é necessário permitir que o Espírito excelente cada vez mais vença essa obra, que é a obra da carne, que ela não morre. Enquanto você estiver nesse corpo, você vai ter um inimigo que vai lutar contra a obra que Deus está fazendo. Cabe você escolher, cabe a mim escolher. Quem é que eu vou dar força para que essa pessoa ou esse espírito se fortaleça, para que eu venha desenvolver esse projeto que Deus quer fazer através das nossas vidas. Abraão já tinha cruzado a curva da boa esperança. E Deus fala para ele assim: Abraão, now is the time. Agora é o tempo. Isso sou eu falando, tá? E escreve a lápis. Mas eu acho que assim como o Espírito Santo gerou Jesus na vida de Maria, eu acho que foi o Espírito Santo que gerou também Isaac na vida de Sara. Porque Abraão estava com senzão, cara. Eu acho que Abraão, o que ele fazia era orar bastante. Mas independente disso, o projeto se cumpriu na vida de Abraão. Porque Abraão foi renovado na sua velhice. Abraão fez a obra de Deus independente das circunstâncias, das adversidades. Você está enfrentando adversidades nesse momento? Que às vezes você acha assim: eu não consigo obedecer a Deus como eu gostaria de obedecer a Deus por causa dessa situação. Fala: Deus, me dá forças. Eu não consigo, mas eu posso todas as coisas em Ti. Senhor, eu não consigo fazer nada com essa situação. Na verdade, essa situação, quanto mais eu mexo nela, mais ela me cansa. Mas eu vou para Ti, Senhor. Eu me renovo para que eu possa ter forças e para passar, para vencer esse obstáculo. Esse é o coração que nós precisamos ter. O Senhor me deu um texto essa semana que encheu o meu coração e na verdade essa palavra ela está pronta já faz umas 3 semanas. Mas essa semana Deus falou comigo a respeito de Apocalipse 22, verso 7. Antes disso, a conclusão fala assim: a obediência desenvolve a excelência. Como discípulos de Jesus, precisamos ser encontrados no dia de Cristo como as virgens prudentes, que mantinham tanto a vigilância e a obediência através de uma fé viva, viva, viva. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, Macários, feliz, bem-sucedido, aquele que guarda e obedece às palavras da profecia deste livro. Esse é bem-aventurado. Esse não será surpreendido no dia de Cristo. Não será surpreendido. Mas o que desenvolve esse processo todo é algo que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, que é a obediência direta a Deus. Eu preciso aprender a ser obediente. E a minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo nos leve para este lugar.
Essa é uma obra espiritual. E Deus, eu sei que Ele começou e Ele quer continuar fazendo. E eu quero dizer mais, Deus quer acelerar esse processo na sua vida. Você quer que Deus acelere esse processo na sua vida? Escute ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Pratique a palavra do Senhor. Mantenha uma fé viva. Não crie comichão nos seus ouvidos. Coloque-se de pé, por favor, eu quero orar. E depois nós seremos ministrados por um louvor que faça desse louvor a sua oração. Senhor, no nome de Jesus nós queremos te agradecer porque tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes que separa a alma do espírito, traz propósito, traz direção, traz exortação, traz, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Ela é o alimento que nos sustenta, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de José, esse homem que fez uma obra tão grande e muitas vezes passa desapercebido pela tua palavra, mas hoje o Senhor traz características, ó Deus, desse homem para nos ensinar como nós precisamos aprender para seguir essa jornada. Senhor, eu te peço, meu Deus, perdoe toda a nossa desobediência. Deus, perdoe toda a nossa teimosia. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes atrapalha aquilo que Deus quer fazer conosco. Perdoe a nossa falta de entendimento. Perdoe, Pai, porque muitas vezes nós não estamos sintonizados com aquilo que o Senhor quer realizar. Perdoe porque o nosso coração muitas vezes está tão arraigado, tão preso às coisas dessa terra. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. E nos dê uma oportunidade para que nós possamos obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Mas não é, Senhor, em estações. É simplesmente toda a vida, Senhor. Que nós possamos perseverar em obedecer ao Senhor. Porque quando isso acontece, a tua palavra diz que nós seremos benditos no campo, seremos benditos na cidade, seremos benditos por onde nós andar. Bendito será o fruto do nosso ventre, bendita será a obra das nossas mãos. A tua bênção, Senhor, acompanha a obediência. A tua bênção, Senhor, acompanha os filhos obedientes. Então, no nome de Jesus, venha sobre nós. Nós somos esses filhos, Pai. Erramos sim, mas nos arrependemos e somos esses filhos obedientes. Onde hoje neste lugar a bênção de Deus, onde hoje neste lugar há o favor de Deus sobre as nossas vidas, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Então age na minha vida, age na vida da igreja, Pai, de uma maneira nova, de uma maneira sobrenatural. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Cura os traumas, cura as frustrações, Pai, e nos dê um coração alegre, nos dê um espírito, Senhor, que se alegra no Senhor, que se alegra na obra que nós estamos fazendo, Pai, e nos dê a capacidade de seguirmos em frente nesse grande projeto. E é no nome de Jesus que nós oramos, e é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Falei assim, essa palavra se cumprirá, já está se cumprindo sobre a minha vida. Eu sou um filho obediente, e por ser obediente, a bênção do Senhor me acompanha por onde eu estiver.